Meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Sou a professora Amanda Maria e em nossa aula de hoje vamos compreender e identificar os efeitos de sentido para uma maior e mais eficaz interpretação de variados textos. Visto que na nossa aula anterior vimos como identificar informações implícitas e explícitas. E o fato de identificar os efeitos de sentido é primordial para podermos ter o sentido geral de um texto, certo? Então, vamos lá. Os efeitos de sentido que vamos conhecer hoje é duplo sentido, ambiguidade, ironia e humor. Vamos lá compreender cada um e ver alguns exemplos. Duplo sentido é um recurso no qual são utilizadas várias palavras e expressões que possuem diferentes interpretações. Vamos ler o texto abaixo. A escolha prudente, certo? Isto é uma propaganda, certo? Temos aí embaixo um creme dental, Colgate, e a frase, a escolha prudente. Prudente, perceba que a palavra prudente tanto tem aí o sentido de adjetivo, que é a mesma coisa de a escolha certa, né, prudente, mais recomendável, como também se refere ao fato de para o dente. Então, prudente, a escolha mais acertada, ou a escolha para o dente. Então, prudente aí ela está sendo utilizada com duplo sentido, para fortalecer ainda mais o objetivo desta propaganda. Compreendem? Vamos ao próximo. Ambiguidade. O que é ambiguidade? Trata-se de uma indeterminação de sentido que palavras ou expressões carregam, dificultando a compreensão do enunciado. Vejamos os exemplos. O irmão de João esqueceu seu livro na escola. Vamos ler novamente. O irmão de João esqueceu seu livro na escola. Ao ler esta frase, você consegue identificar de quem é o livro? Eu acredito que não, pois a palavrinha seu não está nos trazendo a informação completa de quem é o livro, certo? Então, aí foi utilizada uma colocação inadequada de palavras, ou seja, ambiguidade. Vejamos o outro exemplo. Ajudei a colega exausta no final do dia. Quem está exausta nesta frase? Eu ou a colega? Ajudei a colega exausta no final do dia. Então, percebemos aí a ambiguidade. Normalmente, é ideal evitar em nossos textos, em nossos futuros escritos, certo, alunos? Pois, justamente, não dá para ser compreendido de fato o sentido. Mas em muitos textos, principalmente os textos poéticos, normalmente são utilizados este efeito, justamente de forma proposital. Ok? Vamos compreender a próxima. Ironia. Acredito que todos saibam o que seja uma ironia. Consiste na utilização de determinada palavra ou expressão que, em outro contexto diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um certo efeito de humor. Vamos ver o exemplo. Que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém? É possível perceber por quê. Quando uma pessoa é educada, normalmente cumprimenta aos demais. Então, quando fala aqui, entrou sem cumprimentar ninguém, percebemos que essa pessoa é mal educada. Porém, no início da frase foi utilizado justamente a ironia, não é? Que menino educado entrou sem cumprimentar ninguém, certo? Vejamos a outra frase. Vai ver se estou na esquina. Né? Essa daí está claramente remetendo à ironia.
na verdade, pois existe justamente uma relação de oposição, não é? Do que está sendo dito e do que realmente está sendo mostrado, né? Vai ver se estou na esquina. Se eu estou aqui com você, estamos falando e eu digo, olha, vai ver se eu estou na esquina. Percebemos justamente a ironia, porque não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, ironia é justamente utilizada ou para fazer crítica ou justamente para criar um efeito humorístico nos textos. E por fim, vejamos o efeito humor. Neste caso, é muito comum a utilização de situações que pareçam cômicas e surpreendentes para provocar o efeito de humor. Vamos ler o texto. Reações do álcool. Na aula de química, o professor pergunta: quais as principais reações do álcool? O aluno responde: chorar pela ex, achar que está rico, ficar valente e ser amigo de todo mundo. O professor tirou 10. Então, percebemos aqui justamente o humor, pois a resposta do aluno não foi a resposta que o professor estava esperando, certo? Então, fugiu totalmente do contexto das relações químicas abordada na disciplina de química, certo? E aí o aluno remeteu para um efeito de humor da palavra álcool, certo? Então, assim, é essencial que vocês compreendam cada um desses efeitos para que consigam compreender de fato e fazer uma interpretação eficaz em determinados textos, nas tirinhas, nas charges, certo? Para fazer uma interpretação ok, para conseguir identificar as informações que estão explícitas e as que estão implícitas, certo?